Então hoje a gente vai se dedicar a aula de hoje só a Fibonacci. Eu vou explicar um pouco sobre a razão áurea, sobre Fibonacci, vou dar alguns exemplos que eu vou até extrair do meu treinamento tradicional da Bolsa sobre o uso de Fibonacci em outras ciências, para vocês verem que não é uma anormalidade a gente ver Fibonacci funcionando no movimento dos preços, tá? Mas depois, a parte teórica de uso no gráfico, eu vou fazer, como sempre gosto de fazer há anos, 100% nos gráficos reais, para justamente não parecer que eu catei exemplos a dedo para mostrar que funciona. A gente vai ver ele funcionando e muito bem não funcionando muitas vezes, tá? Então, mas em geral a gente vai ver ele funcionando, principalmente as projeções. No day trade que a gente usa bastante também no swing, como várias operações que a gente já fez este ano de swing trade usando Fibonacci como alvo. Beleza? Bom, então, dito isso, o Al Brooks disse isso para mim, Ricardo. Imagina a minha cara de bunda que eu não fiquei quando ele disse que Fibonacci era uma brincadeira. Mas ele usa, né? Ele usa retração de 50 e projeção de 100. Só não chama de Fibonacci. Enfim, boa noite, Roberto. Tá desculpado. Quem sou eu para falar de pedir desculpas para isso? Tamo junto, tá tranquilo. Beleza? Boa noite, Daniel. Boa noite, Rodney. Boa noite, primeiro secretário Ricardo Ishi. Então é isso. Vamos lá. Vamos entrar com o meu quadro branco. Aqui tá até o post que eu fiz, que eu publiquei agora. Tá aqui, não tinha fechado o Paintbrush. Tá aqui, ó. Acabando com o maior mito da análise técnica. Risco-retorno tem que ser maior que 3:1. Está errado. Se tiver 3:1, show de bola, mas o mais importante é a probabilidade de acerto, não é ser 3:1. Por quê? Porque um trade ruim não vai se transformar em um trade bom apenas porque você projetou um risco-retorno alto. Uma entrada mal feita num cenário ruim não vai se transformar uma boa entrada porque se der certo tem uma relação 3:1. Tá bom? Então vamos lá. Arquivo novo, quadro branco. Quadro branco. Então vamos primeiro entender da onde saiu a razão áurea. Bom, acho que todo mundo conhece aquela história dos dois coelhinhos, né? Puta, vou desenhar isso aqui em coelhinho, é complicado. Mas vamos lá, só um segundo, galera. Meu filho já atendeu. Bom, vamos lá. Opa, uma pergunta sobre a aula de ontem. Você falou que tinha uma linha de retorno de canal onde não deveria comprar. Até aí tudo bem. Não entendi porque era um canal enorme e o preço caiu somente pouco. Foi no Indy. O relógio marcava 19,28. Opa, agora eu não consigo ver isso exatamente, Lindenberg. Tá bom? Depois a gente vê isso em offline ou em outra situação, porque agora eu tenho que abrir o gráfico e procurar isso. Tá? Bom, vamos lá. Então tem a história dos dois coelhinhos. O Leonardo Fibonacci era um matemático já famoso na Idade Média. Ele foi o cara que introduziu aí no Ocidente os números arábicos, né? Ou seja, os números que a gente conhece hoje, 1, 2, 3, 4, 5. Até então se usavam os números romanos. Então imagina, né, você fazer uma conta, por exemplo, 10 mais 5. Tudo bem, 10 mais 5 é 15. Até aí tudo bem. Opa. 10 mais 5 é 15. Até aí foi só juntar as letras. Só um segundo, deixa eu isolar esse telefone, senão vai me atrapalhar da aula. Tô dando aula, cara. Atenda o telefone sempre. Então vamos lá. 10 mais 5 é 15. Então até aí tranquilo. 10 mais 6. Beleza. 10 mais 7. Beleza. 17. Tá? E 5 mais 5? É 10. Opa. Sei lá. 30
mais 20, pô, é 50. Quer dizer, era complicado fazer conta nessa época. Então, os números arábicos, além de simplificarem a matemática, pô, isso acabou sendo uma revolução até para nível comercial, né? Porque era mais fácil fazer conta, fazer contabilidade, fazer negociações usando os números arábicos. Então, o Leonardo Fibonacci já era um cara bem famoso nessa época por causa disso. E aí surgiram para ele a questão dos dois coelhinhos, né? Qual era a questão dos dois coelhinhos? Se eu tiver um casal de coelhinho, né, no primeiro mês e ele atingir a maturidade sexual em 30 dias e a partir daí copular e tiver um casal de coelhinhos que também leva 30 dias para nascer, depois de X meses, quantos coelhinhos eu vou ter? Então, beleza, como é que funcionava esse problema? Aqui eu tenho um casal de coelhinho, depois disso, depois de 30 dias, passou um mês, eu tenho o mesmo casal, porque agora que ele atingiu maturidade sexual. Depois disso, aí sim eu vou ter o mesmo casal de coelhinho, tá? E eu vou ter outro casal de... Opa! E eu vou ter outro casal de coelhinho, outro casal que ele deu à luz. Essa era a premissa do problema. Ou seja, o casal vai dar à luz a um casal de coelhinhos e eles iam também, depois de 30 dias, continuar procriando. E o casal ia atingir a maturidade também desses filhotes, depois de 30 dias ia procriar, etc, etc. Esqueceram o incesto, esqueceram o problema de genética aí, mas tudo bem. Então como é que fica? Depois de 30 dias, eu tenho o mesmo casal de coelhinho, né? Eu tenho também o casal de caramba. O casal de coelhinho anterior, que atinge maturidade, e esse, né, tadinho da coelhinha, não teve resguardo nem nada, já procriou e deu outro casal de coelhinho, tá? Isso no quarto mês. E no quinto mês, eu tenho de novo o casal de coelhinho inicial, tá? Eu tenho esse casal de coelhinho aqui, vai ter a sua, vai continuar aqui e vai ter a sua primeira cria, tá bom? E esse casal de coelhinho aqui atinge a maturidade sexual, tá? Só mais uma vez, só para vocês terem uma ideia da encrenca, como é que seria. Daqui, opa, e esse aqui, esqueci desse. Esse aqui também teve o seu... Ó, tá vendo como é que um erro já caga toda a conta? Esse aqui teve seu casal de coelhinho adicional depois disso, tá? Então, ó, já ia falhar aqui a conta. Então, eu tenho um casal, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco casais aqui nesse nível, tá? Quanto que eu vou ter nesse outro nível? Eu vou ter aqui o mesmo casal original. Ele novamente vai dar a cria a mais um casal. Esse casalzinho aqui atinge a maturidade. Esse aqui já atingiu a maturidade, vai ter sua primeira cria. Opa. Ui, caramba. Caneta às vezes é muito mais fácil. Esse aqui vai ter outro casal. É ele mesmo e mais outro casal, tá? Opa. Ver se eu não tô errando. Tá certo. E agora esse aqui atinge a maturidade. Deixa eu ver se deu certo. Ó, um casal, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá certinho. Então vocês estão vendo que se eu chegasse para o Leonardo Fibonacci e falasse, tá legal,
Depois de 6 meses eu tenho 8 casais. E depois de um ano? Cara, você vai ficar louco. Você não vai conseguir fazer isso aí na mão. E ele, como matemático, tentou buscar alguma razão, né, nessa evolução desses coelhos. Então aqui nós tivemos um casal, aqui nós tivemos um casal, aqui nós tivemos 2 casais, aqui nós tivemos 3 casais, aqui nós tivemos 5 casais e aqui nós tivemos 8 casais. Quantos nós teríamos em julho, né? Vamos supor, começamos em janeiro essa brincadeira. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quantos coelhos nós vamos ter em julho? Quantos casais? Quantos casais de coelhos? Pois é, vai ter que fazer de novo isso. Primeiro casal vai ter continua contando, vai ter mais um casal. Depois vai ter o casal anterior, vai atingir a fertilidade. Aquele casal que já tinha tido a fertilidade aqui vai ter ele próprio, mais seu filhote, e aí vai. Bom, cara, isso é insano. Você até pode conseguir chegar a julho, de repente agosto. Cara, mas depois de um ano, 2 anos, você esquece, pirou. Você não tem condição nenhuma de fazer esse cálculo, tá? Não, não é análise combinatória. É o que a gente chama de crescimento aditivo. Acho que vocês todos conhecem, aprenderam na escola o crescimento aritmético e o crescimento exponencial. Aqui a gente está falando crescimento aditivo. Por que tem esse nome? Porque cada número, cada mês que passa, é o resultado da soma dos 2 meses anteriores. Então, o segundo mês é a soma do primeiro mês mais o mês anterior a 0. Então, dá 1 mais 0 igual a 1. O segundo mês são os 2 meses anteriores. 1 mais 1 igual a 2. O terceiro mês são os 2 meses anteriores. 2 mais 1 é igual a 3. O quarto mês é os 2 anteriores. 2 mais 3 é igual a 5. Depois vamos ter 5 mais 3 é igual a 8. Ou seja, quanto que a gente vai ter em julho? Sétimo mês. 5 mais 8, 13 casais de coelho. 13 casais de coelho. Isso em julho. Em agosto, 13 mais 8, 21. Em setembro, 34. Em outubro, 55. Em novembro, 89. Em dezembro, 144. Janeiro do ano seguinte, 233. Fevereiro do ano seguinte, 377. Março do ano seguinte, 610. Crescimento aditivo. 8 mais 3? 8 mais 3? Aonde 8 mais 3? Não, 2 mais 3, 5. 5 mais 8. 5 mais 8, perdão. Não, tá aqui. 8 é 5 mais 3. Tá, você tá querendo me trollar? Então, ó, próximo mês, então, ficou 8 mais 5, 13, tá? Então, segue aqui o problema dos coelhos, ele identificou esse padrão aqui, tá? Crescimento aditivo, tá? Bom, e o que é interessante nisso, que mais que o Leonardo Fibonacci descobriu? Que essa razão áurea tinha uma característica muito interessante. Vamos repetir a série aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, tá bom, tá? Ele descobriu, além dessa série ser cada número ser a soma dos 2 anteriores, ele descobriu
uma coisa interessante nessa relação entre esses números, tá? Ele começou a brincar com esses números. Ele descobriu que se ele pegar 89 e dividir por 144, ele descobriu que dá um seguinte resultado, 0,618. E se ele pegar, por exemplo, 233 por 377 e dividir 0,618. Vamos lá, 144 por 233. Já está aqui na mão, ó. Zero 0,618. E assim vai todo número dividido pelo seu maior, pelo seu consecutivo, dá 0,618. É, todo mundo faz isso, eu sei. Eu conheço vocês, tá? E depois ele continua a brincadeira dele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. Vamos dividir o grandão pelo pequeno, anterior. Quanto é 144 dividido por 89? 1,618. Opa, caraca, meu, bruxaria, né? Vamos pegar 610 e dividir por 377. 1,618. Beleza? Bom, não vou dividir mais porque já entenderam qual é a brincadeira aqui. Se eu pegar o maior e dividir pelo menor anterior, dá 1,618. Tá, beleza. E se eu pegar, por exemplo, o maior, né? Vamos pular um aqui. Vamos pegar o 377 e dividir pelo 144. Quanto que vai dar isso? Opa, será que vai dar algum número interessante? 2,618. Se eu pegar 233 e dividir por 89. 2,618. Porra. Bom, não vou fazer mais que vocês já entenderam também. Beleza, vamos brincar mais com esses números ainda. Matemático, né? É um cara que tem tesão por número, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o menor e dividir pelo maior, mas não o seguinte, vamos pular um igual a gente fez agora. Bom, se eu pegar... Que cor eu escolho agora? Vou escolher violeta. Se eu pegar o 144 e dividir por 377, obviamente, o 144 por 233 dá 0,618, né? 144 por 233, 0,618. 144 por 377 vai dar um número menor que 0,618. Pô, como é que eu vou manter essa brincadeira aqui do 618, né? Bom, vamos dividir e vamos ver que número que dá. Dá 0,382. Ué, o que isso tem a ver com a razão áurea, com 0,618? Muita coisa. Isso aí é igual a 1 menos 0,618. Isso aqui é igual a 0,618 ao quadrado, ou seja, vezes 0,618, tá? Então, eu continuo tendo a minha razão áurea escondida, implícita aqui dentro no 0,382, tá? Tô virando o mestre do pente, né? É uma bela ferramenta para simular um quadro branco, né? Que eu uso na sala de aula presencial, né? Com canetinha. Acho que até funciona melhor. Tirando os coelhinhos aí que eu senti uma certa dificuldade para fazer os coelhinhos, o resto eu acho que o Paint atende super bem para dar aula. Então, essa é a razão áurea. Vocês percebam que eu peguei mais daqui para frente, porque para trás não dá exatamente 0,618. Eu não sei nem a partir de que número começa a dar. Deixa eu ver se, por exemplo, 8 dividido por 13 já pega. 8, 13 dividido. Ó, function 3. Ó, deu 0,615. 13 dividido por 21. 0,619. Eu acho que é do 21 para frente que começa a dar um número
já que vai para 618 e aí vai para o infinito, conforme vai andando a série, vai ficando cada vez mais casas decimais idênticas, tá? Bom, e da onde isso, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver com o mercado financeiro? Aí eu vou pegar uma colinha do meu treinamento anterior, tá? Que é aquele da bolsa tradicional que eu sempre lecionei. Vou pegar ele pronto aqui para depois a gente ir para os exemplos. Aqui tá o desenho dos coelhinhos, ó. Bem melhor do que fazer no quadro, tá? E aqui está a situação de aonde Fibonacci entra. Primeiro, vamos mostrar que o Fibonacci não está presente só no mercado financeiro. Ele está presente em quase todas as ciências conhecidas, pelo menos as que eu já mapeei, que eu tenho aqui. Às vezes, a cada curso aparece alguém com mais informação sobre Fibonacci. Por exemplo, eu tive um aluno aí de um treinamento algum tempo atrás que era luthier, ou seja, fazia violão, viola, violino, etc. Ele falou que Fibonacci está na construção dos instrumentos musicais. Minha esposa, acho que o primeiro treinamento que eu fiz lá em 2006, 2007, que eu estava estruturando treinamento para CMA, eu estava lá em São Carlos fazendo os slides, todo empolgado, que eu ia dar aula, etc, de análise técnica. Aí meu sogro, que também é dentista, né, estava olhando lá os slides, estava mostrando para ele o que estava fazendo, porque afinal de contas era um feriadão, se não me engano, feriado de Natal, Réveillon, e eu lá sem parar trabalhando, fazendo slides. Isso já são mais de 10 anos. E obviamente chamou a atenção de todo mundo, né? Feriadão, eu trabalhando sem parar. E aí ele veio para o que eu estava fazendo, eu expliquei. E na hora que eu mostrei Fibonacci, ele falou: pô, a gente usa isso na odontologia. Né? E dito e feito, eu peguei até no material, o exemplo que eu tenho aqui é do programa de radiologia para fazer ortodontia que a minha esposa usa. Então, Fibonacci está presente em muito mais lugares que vocês imaginam. Então, Fibonacci está presente. Esse aqui é o exemplo clássico do Fibonacci, uma concha marinha chamada Nautilus, que ele cresce em espiral de Fibonacci, razão áurea, tá? Olha aqui o Nautilus aqui dentro dos quadrados. Olha aqui a soma dos quadrados. Ó, cada quadradinho dá a soma do quadrado maior, né? Dois lados de um quadradinho dá o lado de um quadrado maior. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2 dá o quadrado 5. 5 mais 3 dá o lado do quadrado 8. 5 mais 8 o lado do quadrado 13. E aí você faz essa elipse aqui juntando diagonal dos quadrados, né, os vértices opostos do quadrado, ó, vai fazendo isso e sai esse espiral de Fibonacci. Então tá aqui, ó, ele na concha, que é o modelo clássico, mas além disso, ó, na botânica. Às vezes a gente acha que a planta, por ser uma planta, né, é uma coisa assim, sei lá, caótica. Apesar de a gente saber que uma mangueira, o caroço da mangueira vai nascer uma manga, não vai nascer uma jabuticabeira, o caroço de uma maçã vai nascer uma macieira, não vai nascer uma bananeira, a gente sabe que tem isso sendo passado pelo DNA, sei lá se é DNA que se chama, na semente, mas em geral a gente olha uma árvore, todas as árvores são diferentes, né? Apesar de serem da mesma espécie, mas a gente acha que é caótico o desenho dela, o formato dela, e não é assim. Igual a gente, todos nós humanos somos diferentes. Mas, pô, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, né? Pelo menos se não tiver nenhum problema congênito, assim que nasce o ser humano. Então as plantas também são passadas do DNA. E no DNA das plantas, os pesquisadores viram que as ramificações dos galhos em proporções de Fibonacci. A rotação dos ramos no caule em proporções de Fibonacci, razões de Fibonacci. Até o crescimento, a expansão de um caule que tem as folhas, conforme vai crescendo, vai nascendo as folhinhas menores, elas vão tendo proporções de Fibonacci em relação às menores, uma espiral de Fibonacci aqui. Isso na botânica. Ó, flores. A gente acha que as flores têm pétalas, sei lá, você sabe que tem planta que tem flor que tem poucas pétalas, tem flor que tem muitas pétalas. É só isso que a gente sabe. Mas não. As pétalas das flores têm número de Fibonacci. Então tem flores com 3 pétalas, flores com 5 pétalas, com 8 pétalas, 13 pétalas, 21 pétalas, 34 pétalas, tá? Nós temos, por exemplo, couve-flor, cacto, abacaxi, girassol, pinha,
formato da planta em proporções de Fibonacci. Tá? E não é só isso, não é só na planta que isso está presente. Uma vez eu li uma matéria, pena que eu não guardei, que a proporção de zangões por abelhas que saem naquela revoada nupcial são proporções de Fibonacci. Pena que eu não guardei isso e não para registrar. Tá? Então até no sexo das abelhas Fibonacci está envolvido. Tá? E além desse microcosmo aqui das plantas, né, olha só, o universo, as galáxias, elas se expandem e elas têm proporções perfeitas de Fibonacci. Então está presente também na astronomia Fibonacci. E aí voltando para a arquitetura, a gente vê, por exemplo, a Torre de Montreal, a Torre Eiffel, Taj Mahal, tudo com proporções de Fibonacci. Ok, são proporções feitas pelos homens após a descoberta aí da sequência de Fibonacci, da razão áurea, né, que é da Idade Média. Mas o que você me diz do Partenon, que é todo em proporção de Fibonacci? As pirâmides do Egito, onde os lados da pirâmide, né, eu não sei como é que chama isso aqui, não sei se não é vértice, é as arestas das pirâmides versus o topo, versus a altura, a base, são todos em proporções de Fibonacci. E teve um aluno num treinamento, se eu não me engano, foi de 2013, né? Treinamento que eu fiz lá perto do Itaú, que comentou comigo que também a quantidade de pedras, ele era advogado, eu lembro até hoje, a quantidade de pedras nas pirâmides, conforme vai subindo a pirâmide, a quantidade de pedras é 0,618 da quantidade de pedras do nível de baixo, ou seja, vai diminuindo a quantidade de pedras, óbvio que a gente vai se estreitando, né, a pirâmide, só que a cada andar de pedra é 0,618 pedras da quantidade de pedras anterior. Fiquei de queixo caído, né? O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. O corpo humano, seja o corpo inteiro, seja partes do corpo humano, todo em proporções de Fibonacci. A mão, os dedos, as pernas, o corpo inteiro, o braço, só o tronco, só a cabeça, só o rosto. Inclusive isso a gente vai ver já já na cirurgia plástica, tá? Ó, pintura renascentista aqui. Goya, Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos as proporções de Fibonacci. E aí eu tive um aluno que era fotógrafo que falou que a fotografia também, a posição dos rostos, onde você bota o modelo, a modelo ou o objeto que vai ser fotografado, sempre se bota nessas mesmas proporções que se fazia nas pinturas com relação a Fibonacci também, tá? Ó, aquele luthier que falou que os instrumentos musicais são em proporções de Fibonacci, mas não só os instrumentos musicais, mas a construção das grandes obras, né, óperas, sinfonias, também em proporções de Fibonacci com relação à introdução, os atos, o clímax, o final da obra, tá? Aí eu já não sei interpretar isso aqui, mas são proporções de Fibonacci. E aqui, ó, isso aqui é a ferramenta da minha esposa, o Rádio Cef, ó. Tudo isso utiliza cálculos de Fibonacci para fazer os ajustes dos dentes na boca. Então, a posição correta dos dentes, onde você vai esticar o dente para cá, para lá, o maxilar, enfim, a arrumação que você vai fazer é para que toda essa arrumação dentro da boca ou dentro do maxilar, enfim, eu sou leigo, todo ele obedeça razões áureas. Tudo isso em razão áurea. Tá ok? Então ela faz aqui, ela clica, são cento e poucos cliques que ela faz automaticamente, que ela já sabe de cor a sequência, são 107, 117 cliques que ela vai clicando no rosto da pessoa, vai clicando, ela faz isso em 30 segundos, ela vai clica tudinho no rosto, na sequência correta, para fazer a plotagem, e o software calcula aonde tem que puxar, aonde tem que ficar, o que tem, para onde tem que arrumar os dentes para ficar em proporções áureas, tá? Pitangui. Pitangui usava também isso para cirurgia plástica, né? Foi feito um estudo anos atrás de que como é que a gente diz, né, que uma mulher é bonita ou a mulher acha um homem bonito? Da onde vem essa sensação do que é belo? Ah, tal mulher é bonita, ok, mas é algo subjetivo. Mas porque quase todo mundo acha uma mulher bonita, ela é percebida como bonita por todo mundo. Não apenas por uma pessoa, mas por todo mundo. E aquela que é considerada feia, é feia por todo mundo. E mesma coisa pro homem. O que faz todo mundo achar aquela mesma mulher bonita
ou não achá-la bonita. Então foi feito um estudo com várias... E a gente sabe que beleza é algo que tem a ver um pouco com cultura, com raça, com religião, com localização geográfica, com uma série de coisas. Por exemplo, no norte da África subsaariana, né, ou até mesmo na África do Saara ali, existem tribos nômades, aonde a menina, depois que menstrua, que já pode virar mulher, ela fica trancada numa tenda por, sei lá, 60, 90 dias, à base de leite com açúcar, para ficar extremamente obesa, porque isso é o padrão de beleza daquela tribo nômade. Mas obeso ou não, magro ou não, que aí tem a ver com cultura, com modelos que são estipulados aí pelas sociedades, a questão do rosto, do que é belo, do que não é belo, é universal. Então, foi feita essa pesquisa misturando mulheres de várias raças, de várias cores, de várias regiões geográficas, de vários países, foram juntadas e foram apresentadas para homens também, de várias raças, religiões, países, regiões geográficas e vice-versa, fotos de homens para mulheres, enfim, fizeram esse estudo. E a maioria das mulheres selecionadas como as mais bonitas eram as mesmas em todos os lugares. Mesma coisa os homens selecionados mais bonitos, eram os mesmos em todos os lugares. Ou seja, o padrão do que a gente acha belo não mudava radicalmente de um país para outro, de uma região para outra, de uma cultura para outra, de uma raça para outra. As pessoas eram consideradas belas, eram as mesmas. E aí foi se investigar o que essas pessoas tinham para esse negócio que é tão subjetivo como a beleza acabar sendo quase que uma unanimidade, né? Essa escolha dos rostos mais bonitos. Descobriu que eram os rostos que tinham proporções áureas perfeitas. Proporções áureas perfeitas. Tá? Proporções áureas perfeitas. Então, o nosso olhar, o nosso cérebro, eu não sei se isso já é um mito que já caiu ou não, que parece que só 10% já foi mapeado ou descoberto, ou que, enfim, de como funciona. O nosso cérebro é uma maneira, a gente vê aquela imagem, a gente enxerga as proporções áureas lá dentro do cérebro e faz a gente identificar uma pessoa como bonita ou não bonita. E o que faz então o cirurgião plástico para arrumar o rosto, para tentar melhorar, fazer aquela pessoa que está infeliz com o seu próprio rosto, se achando feia, o que ele faz para torná-la mais bela? Ele puxa aqui, puxa ali, para acertar as proporções áureas. Então o nariz, por exemplo, a menina tem o nariz grande, está fora do tamanho normal. Beleza. Qual é o tamanho normal? Depende do rosto dela. Então como é que ele vai fazer essa cirurgia plástica? Ele vai medir o nariz, tamanho do rosto, onde está localizado, para puxar aqui, puxar ali, para deixar o nariz de acordo com o rosto, totalmente em relação aos olhos, à boca, posicionado, com tamanho, com localização, que atenda a proporções áureas de Fibonacci. Tá? Então tá aí, Fibonacci na cirurgia plástica. Vocês podem procurar, googar aí, Fibonacci, Pitangui, que vocês vão achar.